Você conhece os benefícios de se utilizar um mix de cobertura em consórcio com uma cultura perene, igual a laranja-pera, dentro do seu pomar? Vem que eu te mostro. O mix de cobertura, ele nada mais é do que o conjunto de espécies diferentes dentro de um mix, fazendo com que, ao se plantar na entrelinha de um pomar, aqui no caso demonstrado na laranja-pera, a gente tenha ganhos em conjunto nesse sistema. E nesse mix aqui foi utilizado 4 variedades distintas, sendo que no final desse ciclo, a variedade permanente será a Braquiária rosesiensis. Mas para formar esse mix, foi composto de 2 crotalárias, que são 2 leguminosas, e o milheto. E por que juntar tudo em um mix de semente e colocar dentro do sistema produtivo? Simplesmente porque dessa forma a gente tem uma otimização de ganho de matéria orgânica. Percebam o tamanho e a quantidade de biomassa que tem aqui nessa performance desse plantio de mix de semente, que tem 60 dias de plantado. Estamos fazendo isso com o intuito da primeira roçada trazer ao pomar, na roçada ecológica, uma quantidade de biomassa muito significativa para que esse pomar de laranja tenha uma alternativa de matéria orgânica frente a outras concorrências, igual o próprio esterco, igual outras fontes que de repente, na questão do custo-benefício, esse tipo de sistema aqui, nessa primeira roçada, a gente estima-se que teremos ganhos acima de 40 toneladas por hectare de biomassa. Ou seja, é uma abundância muito grande de matéria verde que se vai converter em cobertura de solo, formando um malte, propício para a gente estar melhorando essa microbiota do solo, tendo uma umidade compatível, para a gente estar também tendo esses ganhos entre as nossas estiagens. Então, esse raciocínio do mix de cobertura, ele vai além do que combinar espécies diferentes. Ele tem um sentido sustentável para o negócio, para trazer ganhos diretos e entender que o agronegócio é essa construção de muito conhecimento e ter ferramentas disponíveis para o bolso do produtor e para o sistema como um todo responder com produtividades com sustentabilidade. E hoje estamos aqui na Fazenda Itacitros, em um dia de campo, para mostrar essa tecnologia, uma ferramenta nova frente ao controle de daninhas. Estamos aqui para a gente estar mostrando a capina elétrica. Vou mostrar para vocês um trator já acoplado com esse implemento utilizado aqui dentro dos pomares da Itacitros. A capina elétrica é uma tecnologia desenvolvida por brasileiros e chegou para o nosso agronegócio para revolucionar o manejo de daninhas. Ela é composta por eletrodos que, em contato direto com a daninha, faz com que elas tenham um curto-circuito interno e extravasem os líquidos internos das plantas das seivas, e assim essa planta daninha ela vem a óbito. E você já conhecia essa tecnologia inovadora? Já tinha tido acesso a entender que é capaz de solucionar as daninhas dentro dos nossos pomares de uma forma tão sustentável? Com um gerador acoplado a um trator e através de eletrodos funcionando de uma forma ininterrupta para poder manter esses pomares livres de daninhas. Então a gente cai naquela nuance, a minha fruta ela é ótima, a culpa é do comprador que não está pagando bem, eu estou produzindo muito bem. Isso é uma perspectiva pessoal. A pessoa está errada? Não!
Pode ser que a fruta dela seja muito boa realmente, mas baseado em que a gente consegue validar isso? Baseado em que um consumidor final a nível de mundo, o que é que ele está buscando, que a gente pode embasar isso e fazer disso uma verdade. Então tem coisas que a gente tem que entender que são perspectivas individuais e tem outras coisas que são padrões universais, que existem os nivelamentos. E tudo passa por isso, e a nossa fruta não é diferente disso. O que é que a gente percebe ali? Todas são laranjas. A laranja tá boa? Tá. A casca tá limpa? Tá. Mas a remuneração disso, ela parte de padrões. E esses padrões não são determinados por perspectivas individuais do próprio produtor. E é por isso que estamos aqui hoje para falar sobre padrão de qualidade. Né? A gente tem que entender o que é o padrão de qualidade, em que eu posso interferir para se melhorar isso, já que hoje uma empresa de beneficiamento ela sofre consequências por falta disso e o produtor não se atenta ao que fazer para melhorar isso, ele só quer o quê? Uma remuneração melhor baseada em uma perspectiva própria. Você percebe que está tudo desalinhado, né? Então quando a gente vem aqui falar um pouco disso, eu tenho certeza que vocês vão propagar isso quando vocês forem nos pomares alheios. E se eu falar para você que a nossa tradicional laranja-pera consegue ter características internas diferentes através de escolhas diferentes de porta-enxertos? Pois é, elas conseguem sim, conseguem entregar características como brix, reixo, limonim, completamente diferentes a depender da escolha de porta-enxertos. E isso tudo se deu através de um estudo inédito realizado em parceria com a BCM, com a Paripaz, com a JBT e Agroculturas. E hoje estamos aqui no pomar para acompanhar uma atividade muito importante, que é a poda. Vamos olhar e tentar ajustar a melhor forma, o melhor ângulo da podadeira adentrando no pomar para a realização da poda mecanizada. Então só vai ser uma beliscada. O topo você pode botar bem pouquinho, o mais quente vai pegar aqui a lateral. Então aqui depois vem para cá. Começa a podar, tem uma coisa que é muito interessante, a gente fica com pena, então a gente fica, ai meu Deus, podei demais, mas no fundo depois a gente se arrepende, por que não podou antes, por que não podou mais, porque o resultado da poda é incrível, a gente precisa fazer, é necessário, a gente ajuda a planta, a gente aumenta a produtividade. Então vocês acompanharam aqui a realização de um trabalho de poda, de manutenção de pomar. Como vocês podem ver, a gente conseguiu liberar as plantas para poder ter um melhor trajeto dos maquinários e a realização de serviços. Para as maiores informações da citricultura, segue aí nosso canal.